Sejam todos bem-vindos a este bate-papo. Você é aluno do curso de Teologia da Unifil, do curso superior de Tecnologia em Ministério Pastoral. É com grande alegria que damos as boas-vindas a você, a todos os pastores, a toda a comunidade acadêmica em geral, para este bate-papo, um bate-papo muito importante, muito relevante para a nossa contextualização dos últimos acontecimentos que nós temos visto, sabido sobre Israel e Hamas. E eu tenho a grande alegria, o privilégio, nós aqui da Unifil temos o privilégio de receber conosco o professor Péricles Cortez. Ele está falando conosco online, nós vamos ter uma interação bem legal, bem produtiva, com certeza, para este bate-papo. A título de empoderar você, de dar esta ferramenta a você, a título de fazer o curso de Teologia da Unifil, ser participante neste cenário de conflito entre Israel e Hamas. Eu sou o professor Emerson Mildenberg, coordenador-geral de Teologia aqui da Unifil, e mais uma vez te dou as boas-vindas. Como eu falei há pouco, o professor Péricles, ele tem formação em Teologia, ele é bacharel em Direito, ele é juiz inativo, tem vasta experiência, possui especialização em judaísmo e história cristã, professor de história de Israel e geografia bíblica, pesquisador em arqueologia bíblica e ainda pesquisador em loco, em Israel e na Jordânia, tá? Ele já esteve lá, sempre está naquela região, é membro da Sociedade Brasileira de Teopsicoterapia, e é ele que vai falar conosco sobre este embate Israel-Hamas. Professor Péricles, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito bom estar aqui. Professor, vamos lá. Dia 7 de outubro de 2023. O mundo é tomado como que de surpresa, assim, surpresa entre aspas, né? Em razão de longo tempo, e você vai falar isso com certeza, desta guerra na Palestina, destes embates, desses conflitos políticos, religiosos, sociais, militares, né? Mas dia 7 de outubro de 2023, o Hamas invadiu Israel, causando aí centenas de mortos, jovens, mulheres, homens, enfim, crianças, né? Existe aí um determinado número, né, que sempre tem uma certa diferença, mas pelo menos 260 mortos naquele encontro dos jovens em Israel. Você estava lá e você saiu uma semana, 10 dias antes do dia 7 de outubro, é isso mesmo, professor? Sim, eu estava lá e, na realidade, eu saí 5 dias antes do início dos conflitos. Foi bem interessante isso, porque em 11 vezes em Israel, eu sempre priorizei a abertura da Festa dos Tabernáculos. A abertura é em En-Gedi, a festa segue em Jerusalém, e atualmente é em En-Gedi, bem parecido, já na Galileia, não no deserto, mas na beira-mar. E 6 ou 7 dias depois, então, eu voltava para a festa. Bem interessante, o meio ali é só palestras e tal, mas no final nós temos a Marcha de Jerusalém, temos a oportunidade de dançar na chuva, tem a festa dos ortodoxos, tem os esportistas paralímpicos e os portadores de necessidades especiais que estão lá na festa, no Muro das Lamentações. Então, eu sempre priorizei a abertura, que é maravilhosa, e o fechamento da festa 6, 7 dias depois. Mas esse ano, na hora de fazer minha agenda, eu tinha 2 opções. Ou ficar em Israel para esse final mais feliz, ou ir para a Suíça e Noruega dentro de um propósito de Deus. A minha opção era ficar lá em Israel até o dia 7 de outubro, porque, né, o calendário é móvel, mas enfim, nesse dia 6 de outubro cairia o dia do sacerdote, o dia do rabi, do rabai, e no dia 7 é o dia da Torá, o dia da Bíblia. Então é muito bom estar lá. E depois então ir para a Suíça e Noruega. Mas ao fazer minha agenda houve uma testificação no meu espírito, né, que eu estava passando por Israel. Essa 11ª vez, o objetivo não era Israel. Eu estava passando por Israel
mas o princípio era não tabernáculos, e sim Jordânia, Suíça e Noruega. E não titubeei, mudei minha agenda e deixei Israel no dia 2, 5 dias antes do conflito. Mas como eu estava registrado na Embaixada Cristã, eu havia pago para estar ali até na sexta, isso provavelmente ia me levar a ficar até o sábado, isso acabou me dando uma vantagem. Mesmo eu já estando na Suíça, como o governo de Israel tinha certeza que eu ainda estava no país, eu recebi informes ao vivo, né, informes diretos, fui tratado como residente e recebi informes diretos da Embaixada, das Forças de Defesa e direto do governo de Israel durante 5 dias. Então, durante 5 dias eu fui atualizado por fontes oficiais de tudo que acontecia. E, inclusive, assim que foi possível deixar o país, fui um dos primeiros, né, partindo do princípio que eu estava lá, fui um dos primeiros a ter orientação e garantia para deixar o país. Até 4 pessoas podiam deixar o país, não havia risco. O risco era a movimentação de grupos entre Jerusalém e Tel Aviv até o aeroporto Ben Gurion. Mas, enfim, seguir a agenda de Deus e não a minha própria me trouxe uma amplitude de salvação, me livrou das mãos dos inimigos. E fui muito abençoado lá na Suíça, na Noruega, onde estive junto com o pastor Silas Barbosa Dias, inclusive. Exato, o pastor Silas Barbosa Dias é professor, inclusive, do nosso colegiado, né, professor Péricles? Isso. E é uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem um grande know-how, tem grande experiência. Deixa eu te falar, sobre estas informações, professor, você que estava lá recentemente, sobre as informações que chegam para nós no Brasil, certo? Por meio da mídia, por meio das notícias, da imprensa brasileira, seja mundial. A gente pode acreditar em tudo que eles dizem? Como que o professor vê isso e qual a sua experiência nesta frente? Olha, a imprensa aqui ou lá, ela é manipulada, a má formação do jornalista ela é muito clara em qualquer área técnica, né? Toda a estatística da imprensa no Brasil ela é absurda, não existem os dados. E eu diria assim, 85% do que você ouve sobre Israel na imprensa, lá em Israel, nos Estados Unidos, na Europa ou aqui, é fake news, é de alguma forma falso. Não que se faça 100% de maldade, sabe? Mas é desconhecimento e realmente é manipulado. A imprensa é antijudaica, em muitos aspectos anticristã, e isso não depende desse momento de conflito. Sempre foi assim. Eu sempre tive o cuidado, então, por 11 vezes, conferir notícias em loco. E às vezes você está no lugar e depois você chega no hotel e liga a televisão e está lá, houve um ataque, houve isso, o exército estava lá e você sabe que não estava porque você estava lá. Então, eu posso citar queimarem a porta das ovelhas, que não aconteceu, invasão no Muro das Lamentações, alguns anos atrás, que não aconteceu, o esfaqueamento de um palestino lá na esplanada do templo, um caso bem antigo de um menino palestino que mataram ele 11 vezes na mesma semana, sempre em condições diferentes, nomes diferentes, lugares diferentes. Então, eu costumo comparar, se alguém prestar atenção, com notícia de enchente aqui no Brasil. Ela nunca é real, ela nunca tem a ver com os fatos. Já acabou a enchente, o rio está cheio, é sempre repetitivo, né? A gente pode dizer, professor, que aquele ditado popular, quem conta um conto aumenta um ponto, nesse sentido? Olha, lá em Israel, acho que quem conta um conto aumenta 1000 pontos. Se for do lado árabe, está até acostumado a contar as 1001 noites, né? Com todo respeito. Nesse sentido que o professor coloca sobre essa... Assim,
essa desinformação lá e aqui é igual, não pense que lá é diferente, não. E muitas informações aqui e lá são lançadas ao público para conseguir aprovação de leis, de medidas, de direitos, de cerceamento, né? Então tem muito marketing econômico e político envolvido no noticiário, tanto lá quanto aqui. Entendi. Agora, o conflito existe. Depende, sim, existe um conflito palestino, né? Um conflito do Hamas. Então posso dizer então, né? O que estão falando tanto sobre esse conflito árabe-israelense? Árabe-israelense, exato. Olha, deixa eu te mostrar como eu vejo o conflito. Eu cheguei em Israel nas primeiras vezes em tempos difíceis. Eu estive lá na primeira intifada, na segunda intifada, por 2 vezes por questão de segurança, ameaça terrorista, havia ameaça terrorista. Então isso eu estou falando aí de 20 anos, né? Só entrei no país por estar na equipe diplomática da Emília Bellinati, então vice-governadora do Paraná, essa nobre londrinense. Uma vez, para entrar em Israel, nós tivemos que acionar um tenente-general das Forças de Defesa, também por causa de conflitos de ameaça terrorista de 20 anos atrás. Mas você vê, um belo dia, fui apresentado ao presidente de Israel, e no dia seguinte, quando o Ariel Sharon era primeiro-ministro, eu consegui furar a segurança do Mossad, né, maior segurança do mundo, integrei a equipe do ministro, do senhor Ariel Sharon, primeiro-ministro, fiquei do lado dele, fui entrevistado, fiz parte da equipe. Então, assim, o nível de segurança privado, o risco de conflito era mínimo. Mas na hora que o senhor Ariel Sharon foi falar aos cristãos, foi uma coisa assim interessante, né? Porque vieram 20 soldados com aqueles escudos enormes do templo do rei Salomão, né? E por questão de segurança, então, ele foi blindado. Você só via o pescoço para cima para ele falar. Então, havia um risco, mas era um risco controlado naquele tempo. Agora, como estava o clima em Israel, já que eu estava lá, né? Dias antes do fatídico aí, do triste 7 de outubro. Havia uma possibilidade de ataque no ar. Isso era muito palpável, né? Pensa assim comigo, ó. Eu até fiz a conta na hora que eu cheguei no aeroporto, assim, que gostoso entrar em Israel sem regras de segurança agora, né? E já fazia 8, 9 anos que eu entrava em Israel sem regra de segurança, sem restrição de segurança. Então a gente já nem pensava mais num ataque, mas havia possibilidade. Tanto que a imprensa chegou a noticiar, não livremente, né, mas alguns canais a qual eu tinha acesso, chegou a anunciar o risco de um ataque nas festas. E então a polícia pediu para que as pessoas tomassem cuidado, e 2 dias antes do início da festa dos tabernáculos, a polícia pediu que todo hebreu que portasse arma, tivesse porte de arma, que poderia se dirigir para o templo, igreja cristã, né? Ou para sinagogas, etc., desde que ele tivesse porte de arma, que ele deveria, por segurança, se dirigir armado para o seu lugar religioso. Lá é comum você ver um pastor ou um rabino pregando no púlpito com uma metralhadora enorme nas costas, né, se ele estiver em serviço. E também, no meio da semana, ele estava no tram, no metrô de superfície, um veículo leve, e houve um exercício de evacuação urgente, né, de ameaça de bomba. Então, eu participei desse exercício. Então, havia uma possibilidade no ar. Bomba no ano anterior também havia, mas esse ano era mais palpável essa possibilidade, né? Agora, eu vou te falar sobre conflito, né? Falar para os que estão nos ouvindo, sobre o conflito árabe-israelense, para cada um ver as conclusões. Bom, voltando ali a 2007,
época da Intifada, na Rua Jafa, que é a Rua das Compras, um paraguaizão, um lugar legal assim, ali no Portão de Jafa, né? Um portão muito poderoso, da onde Paulo saiu e também Jonas saiu para ir para a mesma Jafa lá, para os seus trabalhos de evangelismo a pagãos e gentios. Bom, ali na Rua Jafa, naquele tempo, o árabe andava pela calçada esquerda, interessante aqui, o cristão pelo meio da rua e o judeu pela calçada esquerda, porque ali era o acesso aos 3 bairros, né? Bairro cristão, bairro árabe e bairro judaico. E se cada um andasse pelo seu lado da rua, não tinha problema nenhum. Fora disso, tinha briga, discussão e podiam jogar pedra, né? Se você, por uma motivação, jogasse uma pedra em alguém, não era crime, não era você exercendo os teus direitos. Mas isso mudou, tá? E eles chamavam isso de princípio, né? Então, não havia nenhum tipo de conflito, tá? Mas, quebrado o princípio, eles simplesmente entravam em conflito. Só que você tem que entender que o conflito era assim, ó, era árabe contra árabe, palestino contra árabe, palestino contra palestino, judeu contra árabe, árabe contra judeu, judeu contra judeu, ou seja, eles tinham um conflito por tudo. Pelo que comer, pelo que vestir, por onde andar, pela hora, né? Porque no Shabá, no grande Shabá, até tal hora era permitido tal coisa para um grupo, mas o relógio não batia com o relógio do outro e queriam impor o relógio de um no relógio do outro. Então, tinha conflito, e conflito até de judeu contra cristão. Nunca vi um conflito de cristão contra judeu, até porque onde você está em esmagadora minoria, o melhor é ficar quieto, né? Mas eu nunca vi em 11 meses, né? Em 11 meses, então a gente pode dizer que isso aí cada vez foi até em torno de um mês no período completo. Eu nunca vi um conflito por causa de religião, tá? Religião era só entre judeu extremista e cristão, e mesmo assim era uma guerra de ideias ou de ameaças. Por exemplo, no Cenáculo, lá onde ocorreu a última ceia, é o posto de ronda de uma dupla de policiais. Eu conheço eles, um é árabe e um é judeu. E na hora da oração muçulmana, o judeu libera o seu colega árabe e fica ele de serviço para o seu colega muçulmano poder orar lá dentro do cenáculo. Mas peraí, lá é um lugar cristão. E um judeu, então, dá apoio para um muçulmano orar num lugar cristão. Né? Então, você vê, não existe conflito. Lá no final da Rua Jafa, acontece algo bem legal. E eu acho que eu sou o único adulto que já notou. Porque adulto gosta de estragar coisa boa, né? Quando não estragar ainda, acho que só eu. Bom, as crianças árabes e hebreias, elas se encontram bem no final da rua todo dia, cada um vindo da sua escola. Batem um papo uns minutinhos, trocam figurinha, bate um abafo de figurinha e vão embora, né? Hoje, os primeiros garotos que fizeram isso, eles se comunicam, árabes e judeus, já cresceram, são adolescentes e já cresceram numa vida sem conflito. Antes tinha um conflito muito sério em Jerusalém, comer cheeseburger no McDonald's. Porque para religioso extremista, você comer carne e queijo é pecado mortal. E eles então ameaçavam com empurrões, pedradas, queimaram o McDonald's diversas vezes, até que o McDonald's lá desistiu, no centro, desistiu de servir cheeseburger, né? Intimidava mesmo. Mas então era um conflito de comida. Todo conflito que eu vi lá é porque eles chamam de princípio. Cada turma tem o seu princípio, os princípios não batem nem no horário, e aí dava conflito. Mas olha, o dia que eu precisei de um transporte a serviço do reino em Jerusalém, um dia em que o transporte judaico era 100% vedado, o meu amigo judeu falou com o seu amigo judeu que emprestou seu carro para um árabe que nos transportou sem nenhum conflito. Então, um judeu emprestar o seu carro para um árabe era quase impossível, mas se era a serviço do rei Jesus, se era a serviço do reino de Deus, não teve nenhum problema. E nem cobraram, inclusive. Professor,
Nestes dias, nas últimas semanas, nós observamos alguns vídeos nas redes sociais, vídeos que foram compartilhados em WhatsApp e assim por diante. Um dos vídeos, me lembro eu, que eu tive acesso, é um vídeo que fala da doutrinação de crianças muçulmanas, ou na Palestina, certo? Que estavam sendo totalmente, desde dos primeiros passos na educação, doutrinadas, formatadas e para odiar o judeu. E aí nós temos muitos vídeos, algumas respostas de algumas crianças, tanto meninos quanto meninas, na faixa etária aí de 7 a 9, 10 anos, e estas crianças dizendo: eu odeio os judeus, eu quero esfaquear um judeu, se eu tiver com um carro, eu quero passar por cima de um judeu. Então isso são vídeos que acabaram correndo e possivelmente até hoje nós temos acesso por meio das redes sociais, etc. e tal. Então, de acordo com a sua, todas as vezes que o senhor esteve lá, fazendo as pesquisas, etc. e tal, o senhor viu alguma coisa nesse sentido? Veja bem, eu estou falando ainda de Israel, conflito árabe-israelense. Vou chegar aí nesse que você colocou. Tá? Perfeito, perfeito. Então, só deixa eu mostrar, então, a questão da inexistência de conflito árabe-israelense. Palestino não é árabe, né? Olha, uma vez lá em Magdala, na terra de Maria Madalena, em Tibérias, eu vi um conflito num shopping muito agradável. 4 amigas, muito amigas, 2 israelenses, 2 árabes, almoçando juntas. O conflito maior era saber quem falava mais alto ou gesticulava mais, né? Então, veja bem, o árabe ele é cidadão israelense, o judeu é cidadão israelense. Lá dentro de Israel não há conflito árabe-israelense. E dentro de Israel, eu posso dizer assim, conflito palestino-israelense? Talvez. Né? Igual a gente brinca aqui de curitibano com Catarina, lá talvez um pouco mais grave. Afula, na Galileia, nos últimos 3 anos, foi a cidade que mais cresceu em Israel. Eu fiquei impressionado com o progresso. E na entrada de Afula, hoje tem 3 novas mesquitas novinhas em folha. Veja bem, Afula é uma cidade israelense numa área palestina, tá? Onde tem palestinos e muitos árabes, mais árabes que palestinos. E todo o progresso de Afula, todo o progresso israelense de Afula serviu para os árabes. 3 mesquitas, não tem nem gente para usar. Então, que conflito é esse? Que o progresso judaico transforma o árabe da mesma maneira, abençoa o árabe da mesma maneira, sem nenhum problema. Acho importante ressaltar isso antes da gente entrar na questão palestina, né? Em Caná da Galileia, eu fico com uma família sírio-italiana de árabes cristãos. Sou muito bem atendido na Igreja das Bodas, né, onde Jesus transformou água em vinho, pelos franciscanos portugueses, são católicos. Né? Em muitos países, inclusive, não há idolatria entre católicos nem na Igreja Católica. Então é muito fácil você se relacionar ali, até num bom relacionamento. Né? Eu sou atenciosamente atendido na Igreja Grego-Ortodoxa. Me relaciono com uma família da Igreja Cristã Árabe e almoço e janto num restaurante de um muçulmano praticante que sabe que eu sou cristão e compro na lojinha de um jovem hebreu. Detalhe, todos os lugares são cerca de 100 metros um do outro, são todos vizinhos e não tem nenhum tipo de conflito. Em Nazaré, que é terra de muitos árabes, muitíssimos judeus, ontem judeu em Nazaré, só judeus ricos, né, em Nazaré, e muitos cristãos de todos os tipos. Perto da Basílica tem um outdoor bem legal, escrito mais ou menos assim, não importa se você é judeu, muçulmano ou cristão, o que importa é que Jesus nasceu aqui. Olha que legal. Inclusive, no meu voo de ida, sentou uma hebreia, uma moça hebreia, a amiga dela, amiga íntima,
árabe muçulmana praticante e eu. E tivemos um bom relacionamento normal, a vida é normal. Como eu disse, em 11 vezes nunca vi um conflito religioso em lugar nenhum. Tá? Não existe conflito, a religião não entra. Se você é cristão, o que importa é o respeito mútuo. Se você é cristão, qualquer tipo de cristão, judeu messiânico, praticante do judaísmo, do islamismo, armênio, nada disso traz conflito, tá? Todos se respeitam mutuamente. Mas e o Hamas, né? Isso aí que você falou do vídeo das crianças. Bom, a nossa memória é curta, mas se a gente pesquisar um pouco, essa história é antiga, né? Doutrinar crianças dessa forma começou há 200 anos, mas aí há 40 anos atrás, na época da África imperialista, né? Ali na antiga Rodésia, Zimbábue, todos aqueles lugares ali. Vimos isso em filmes, vimos isso nos jornais, de que se raptavam crianças e que se fazia essa doutrinação de crianças, né, de uma tribo contra outra. Teve o triste caso lá dos Tutsi contra aquela tribo das pessoas de alta estatura lá, né? Então, essa história, isso aí, Herodes fez isso, chamando seus guardas, né? Essa história é antiga. Pode ser que haja isso, sim, não creio como doutrina geral, sabe, lá na faixa de Gaza. Mas eu vou, então, poder dizer os tipos de palestinos que tem, e aí a gente pode entender melhor essa indagação. Existe, como existe em muitos outros lugares que se ensina, né? Até no Brasil, pais que ensinam filhos a tratar de forma diferente os diferentes. Mas o Hamas, né? Então eu disse sobre o conflito palestino-israelense. Vamos falar sobre isso? Certo. Bom, para a gente chegar ao Hamas e eu poder falar dos 3 tipos de palestinos que existem, nós precisamos pensar em hebraico aqui. Precisamos olhar com olhos hebraicos, com o pensamento oriental, pois não nos serve o pensamento grego-ocidental para esse conflito, que no momento virou uma guerra, né? E você precisa de um pensamento judaico-cristão para chegar perto da verdade, para ficar esclarecido. Para isso, nós precisamos entender o papel de cada um em Israel. Os habitantes em Israel, porque uma coisa é as definições lá e outra coisa são as definições aqui. É como cristão, né? Cristão aqui no Brasil é um tipo de pessoa, cristão na Europa é outro tipo de pessoa. E cristão numa cidade, que eu não vou dizer o nome, na Austrália é vergonhoso, porque a pessoa é tudo menos cristão. Então, um cristão lá nem se identifica como cristão, porque há um grupo grande de cristãos que não são cristãos, né? E se dizem tal. Bom, em Israel, nós temos 5 tipos de habitantes com direitos civis, direitos de cidadão, podemos dizer assim, né? Ainda que não estrito, mas direitos de cidadão. Então, hoje nós temos 5 tipos de direitos civis. De cidadãos. Nós temos que entender que judeu em Israel é uma religião. Então, quando você está falando de judeus, você está falando de uma religião. Você não está falando de uma nação, de uma origem, de um conflito, você está falando de uma religião. Então, lá nós temos judeus, uma religião. Nós temos hebreus. A maioria da população de Israel não é judia, é hebreia, né? E o que é o hebreu? O hebreu é uma descendência. É uma descendência geralmente não religiosa. Os hebreus geralmente não são religiosos. Então, uma parte significativa dos habitantes de Israel, principalmente Jerusalém, né, não são religiosos. E Tel Aviv, então, digamos aí,
80% dos habitantes de Tel Aviv são hebreus. Nem vai encontrar judeu lá em Tel Aviv. Então, hebreus é uma descendência. Israelitas. Então, o terceiro tipo de habitante de Israel é o israelita. E o que é ser israelita? É uma fé. Tá? Então, o israelita é uma fé, que pode ser uma fé cristã ou uma fé judaica. Então, nós somos israelitas, verdadeiros israelitas, aonde um dia não haverá dolo em nós, né? Mas somos verdadeiros israelitas por uma fé cristã, e você pode ser israelita por uma fé judaica, sem ser judeu de uma religião cheia de regras. Tá? Certo. O quarto tipo de pessoas, então veja bem, judeu lá é uma religião. Se conseguia direitos até 2012 por religião. Tá? Então, o judeu, pela religião dele, ele tinha mais direitos e mais obrigações, evidentemente, e mais restrições, evidentemente, do que o hebreu ou do que o israelita, tá? Embora todos sejam israelenses. Né? E o quinto tipo, então, é o israelense. Então, o israelense é o nascido em Israel. O israelense ele pode ser judeu. O israelense é a nacionalidade, tá? Ele pode ser judeu, ele pode ser hebreu, ele pode ser árabe, ele pode ser iemenita, ele pode ser druso e ele pode ser samaritano. E ainda pode ser armênio. Então, a população de Israel, a cidadania israelense, é composta de judeus, que são religiosos, necessariamente ligados a uma sinagoga. É composta de hebreu, que pode ser ligado a uma sinagoga ou não, messiânico, enfim. Você ser hebreu é você ser livre, né? Descendente de Abraão, você é livre para viver como quiser. Árabes, iemenitas, drusos, samaritanos e armênios. Armênios por direito de asilo. E mais os beduínos. Então, o beduíno ele é equiparado ao israelense. O beduíno é muito rico, né? Só guarda dinheiro, não gasta. Vive no deserto, estão entre os homens mais ricos do mundo, não tem nem documento, nem passaporte, mas tem todos os direitos. Dizem que o dinheiro continua fazendo algumas maravilhas. Então, eles são equiparados aos israelenses. E lá, olha, convive lado a lado as religiões, pacificamente, tá? Judaica, muçulmana, grega, católica, árabe católico, árabe ortodoxo, evangélico, protestante, armênio, judeus, enfim, não tem conflito religioso em Israel. O máximo é uns cristãos que falavam demais e uns judeus religiosos extremos que se conflitavam lá. Bom, mas e os palestinos? Você quer falar alguma coisa sobre alguma indagação, alguma coisa sobre Não, professor, isso, vamos seguir exatamente nessa linha cronológica que você está nos trazendo, que eu acredito que fica bem claro, né, está bem tranquilo para a gente compreender todo esse contexto. Então tá joia. Bom, então chegamos aos palestinos e Hamas, né? E assim como em Israel, nós temos 3 tipos básicos de habitantes, totalmente diferentes, que é o judeu, uma religião, o hebreu, uma herança, né, uma descendência, e o israelense, tá? Todos eles são cidadãos. Nós também temos 3 tipos de palestinos lá em Israel. O primeiro tipo de palestino são os que moram em Jerusalém Oriental, na Cidade Velha. Tá? Eles não têm acesso a Jerusalém Ocidental, a não ser que isso seja justificado, né? Mas eles moram em Jerusalém Oriental, é a cidade deles, são todos palestinos. E, voltando um ponto, palestino não é árabe, árabe não é palestino. Tá? São heranças diferentes, são origens diferentes. Né? Bom, o palestino que mora em Jerusalém Oriental, como ele é? Cara, é um camarada excelente. Tá? Eles são livres. Eles são livres nos seus negócios, nas suas lojas, nas suas mesquitas. Eles andam livremente na parte oriental da cidade, eles têm suas rodoviárias, eles têm seus ônibus, eles convivem com os judeus sem problema. Né? E aí entra a questão da guarda dos lugares santos lá. Eles são os donos da parte de baixo do Calvário.
Eu, como sou ousado, vou lá, mas eu vou lá e eles já vão me vendo de longe e falam assim, vão chamar a polícia se você entrar aqui. O teu lado do Calvário é a parte de cima, aqui é nosso. Né? Mas se você, assim, aquilo que eles dizem que é princípio, se você não infringir, se você respeitar aquela ideia, não tem nada a ver, o Calvário é livre, qualquer um pode entrar, mas eles não aceitam que cristão vá lá, porque a parte do meio é cristão, a de baixo é deles e a de cima é deles. Então, fique do teu lado, eu fico do meu lado e vem comprar no lojinha. Mas então eles convivem com judeus, com cristãos, sem nenhum problema. Palestinos em Jerusalém, muitos palestinos em Jerusalém são cristãos. Né? A primeira casa da área palestina de Jerusalém, ali no portão de Damasco, onde Paulo saiu para nos trazer a vida em Jesus Cristo, é uma igreja árabe palestina, uma igreja cristã evangélica árabe palestina, lá em público, para todo mundo ver. Né? E o Jardim do Túmulo, que é uma coisa maravilhosa, uma organização cristã maravilhosa, é no centro do bairro palestino, onde fica o Calvário. Então não tem, todo mundo pode ir no Jardim do Túmulo. Um amigo meu é um palestino que atende no Jardim do Túmulo. Na verdade, também tem um ponto turístico, né? Dentro Sim, dessa pluralidade cultural. Sim, enquanto o professor fala aí, eu fico pensando aqui o seguinte, que riqueza de material antropológico, né? Até mesmo arqueológico, geográfico, sociológico, fantástico, uma visita, né? Uma viagem de turismo, é muito enriquecedor, né? Sim, o bom é um turismo bíblico, né? Um turismo em que você vai com o propósito de entender, você vai bem orientado, bem guiado, de entender as coisas bíblicas, né? Que legal. Porque lá muda a tua forma de pensar. Não tem como não mudar. Porque você caminha em cima da profecia todo dia. Muito bom, hein? Muito bom, muito professor. Muito interessante. Que legal. Então, veja bem, na área palestina de Jerusalém Oriental, todos eles, né, árabes, palestinos, muçulmanos, nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano, a gente precisa definir bem, diferenciar bem isso, né? É cheio de árabe cristão, tá? É cheio de muçulmano que não é árabe. Você vai encontrar em Jerusalém 10% talvez da população de muçulmanos que não são árabes, são africanos, tá? Então não há conflito, tá? Tem até mais igreja cristã árabe do que mesquita. Bom, o segundo tipo ali é os árabes nascidos em Israel depois de 48, eles são cidadãos de Israel, tá? Eles têm todos os direitos, menos os direitos militares ali, mas podem servir na polícia, podem servir na segurança, não tem diferença entre árabe e judeu. Todos eles são israelitas e todos eles são israelenses e alguns são israelitas. Existe um problema cultural, como disseram para os árabes e para os judeus religiosos, que eles não podem estudar na universidade hebraica, que eles não podem ser médicos, que eles não podem ser... lá os cursos na área de saúde são cursos de engenharia de saúde, que é uma coisa fantástica, né? Então, se você é um judeu religioso, praticante, você não tem o direito de estudar. E se você é um árabe, então você não tem o direito de estudar. Isso é mentira, mas é uma mentira que virou verdade e atrapalhou muita gente boa de desenvolver o seu potencial, né? Nasceu lá, tem os mesmíssimos direitos em qualquer universidade e qualquer tipo de trabalho. Essas restrições familiares e religiosas são tanto para trabalho quanto para estudo, tá? E se é mulher é pior um pouquinho. Os palestinos de Jerusalém, eles não são cidadãos de lugar nenhum, mas todos têm os seus direitos respeitados de uma vida normal em Jerusalém.
sabe? Você vê as crianças indo para a escola, é uma coisa linda, tá? As escolas são boas, tanto as judaicas quanto as árabes, né? Já fui uma escola deles, árabe, bem melhor que a maioria das escolas brasileiras. É realmente maravilhosa a educação lá, né? Aliás, eu descobri a palavra-chave, o password para entrar em todo lugar lá em Israel, né? Desde que passei a me identificar como professor, metade das coisas são grátis, tem os melhores lugares, passo direto na fronteira. Por quê? Porque o professor é a pessoa mais valorizada, é o mais alto salário, boa, é o melhor carro, é a melhor casa, é o melhor balneário na praia. E eu não sabia disso, eu ficava na fila e minha esposa passava direto. Eu queria saber por que minha esposa tem direito a tudo e eu tenho direito a 2 horas de fila. E aí descobri que ela logo se identificava como professor. Olha só, que coisa boa, hein? Uma vantagem, uma grande vantagem. Sim, é a melhor, são os mais honrados, né? É incrível o que a palavra professor faz lá. Professor, deixa eu pedir para você passar para a gente sobre o movimento de resistência islâmica, né? Isso. Hamas. Então, estamos chegando agora. O segundo tipo de palestino é o que mora na área da autoridade palestina, em cidades bíblicas, né? Nazaré, Belém, Jericó. Belém é uma cidade grande, bonita, mais ocidental que Jerusalém, mais ocidentalizada. Lá tudo é livre, pessoas são livres, né? Tem pouco judeu, mas muitos cristãos e todo mundo é livre, tá? E embora a Judéia e Samaria não sejam independentes, há um governo palestino autônomo, realmente autônomo, né? E o governo de Israel e o da autoridade palestina, que é um governo legítimo, ao contrário do governo do Hamas, eles se entendem, se respeitam mutuamente, sem conflito nenhum. E chegando agora, então, no Hamas, que são os palestinos da faixa de Gaza. Aí entra o conflito. Quando do processo de paz para estabelecer a autoridade palestina, nos acordos de Oslo, isso aí são 16, 20 anos atrás, o Hamas fez de tudo para impedir o acordo e exigiu uma área de terras, que foi a faixa de Gaza. Então, nós temos 2 governos palestinos na Terra Santa. Um da autoridade palestina, que é na área da Judéia e Samaria, que é compartilhado com judeus e cristãos vivem na Judéia, vivem na Samaria. Tem cidade só judaica lá na autoridade palestina, tem cidade só árabe lá na autoridade palestina. Mas não é assim na faixa de Gaza. Então, o Hamas exigiu um território só seu e ficou com a faixa de Gaza. O líder do Hamas, na segunda eleição, na primeira eleição, ele foi eleito primeiro-ministro da faixa de Gaza. E a faixa de Gaza, ela tem ali, eu não contei, mas são poucos municípios, eu calculo 12, mas é menos de 20, tá? São poucos municípios, né? Ela é relativamente pequena, a faixa de Gaza, ela dá muito menor que Londrina, tá? Uhum. Se você pegar ali o distrito Espírito Santo, você pegar ali o shopping ali, o Catuaí, até lá no distrito São Luís, é a faixa de Gaza, tá? Só que tem 2 milhões de pessoas nesse espaço, né? E Londrina toda deve ter 600 mil pessoas. Então, o líder do Hamas foi eleito e na metade dos municípios ganhou o Hamas e na outra metade ganhou a autoridade palestina. Bom, 4 anos se passaram, não houve conflito contra Israel, até porque estava tendo ali alguma coisa no Líbano. Não houve conflito entre o Hamas e a autoridade palestina. Mas veio a nova eleição. E na segunda eleição o resultado foi o mesmo. Metade dos prefeitos do Hamas, metade dos prefeitos da autoridade palestina. Isso já faz quase 20 anos. No dia e na hora da posse, o Hamas invadiu as prefeituras que os candidatos da autoridade palestina venceram e mataram os prefeitos, os vice-prefeitos e todos os vereadores. Dia da posse, na hora da posse.
tá? Em todas as cidades, e colocaram os perdedores das eleições como prefeitos, fecharam a faixa de Gaza. E é assim que o Hamas faz desde então, sempre atacando Israel, matando inocentes, sejam eles palestinos, sejam eles prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, vereadores, e a cada 4 ou 5 meses há um tipo de ataque nos últimos 20 anos. Bom, como já sabemos, eles não são palestinos e não se importam nem um pouco os palestinos da faixa de Gaza, que são pessoas que vivem há mais de 20 anos debaixo de uma ditadura terrorista, e eles só têm água, luz e remédios porque Israel, por motivos humanitários, lhes dá suprimento, e dependem de ajuda internacional para alimentação. Então, os palestinos da faixa de Gaza são totalmente diferentes dos outros 2 tipos de palestinos, dependem de todos para tudo e se acham no direito de matar inocentes sempre que quiserem, né? Uma amiga minha, uma cientista muito renomada, alta funcionária da segunda melhor universidade de Israel, não posso dar detalhes, né? Mas ela deixa bem claro como é o Hamas. O Hamas não é palestino. E eram jovens que vieram de diversos países para Israel. Não tinha nada a ver com palestino, com judeu, com árabe, com nada. Eles se mudaram para Israel, se chegaram às mesquitas como pessoas boazinhas, religiosas e com obras sociais. E tiveram apoio dos israelenses árabes, dos israelenses judeus, mas depois que foram demonstrando quem era na realidade, né, foram sendo afastados das mesquitas, foram sendo mandados embora pelas suas más obras e foram se mudando para a faixa de Gaza. Outra mentira que circula bastante é que na partilha da ONU, 47, 48, que havia um povo palestino na faixa de Gaza. Isso é invenção, tá? A região, em 47, 48, era habitada por uma multitude de povos, multitude de pessoas, egípcios, judeus, beduínos, árabes e palestinos. Então, inclusive, esse lugar hoje chamado Palestina, na faixa de Gaza, que querem, que se auto-justificam em matar israelenses e acabar com Israel, isso era parte do Egito, fazia parte do Egito. Então, não tem sentido. Professor, a gente poderia dizer que o Hamas ele é uma alternativa à autoridade palestina ou não? Não, ele não é uma alternativa porque ele é ilegítimo, né? Ele entrou pela força, eles vieram como pessoas boazinhas, que se preocupavam com muçulmanos, com pobres, vieram para Israel dessa forma, mas já com o intuito de montar o movimento extremista. Certo. Então, não tem nada a ver. Eles se tornaram, o líder do Hamas se tornou o primeiro-ministro da faixa de Gaza por exigência para parar de soltar bomba. Qual é o principal objetivo do Hamas? Exterminar Israel, segundo eles próprios dizem, né? É bem interessante, você lembra de Amã, o Agagita, lá, o inimigo da época de Esther? Uhum. Pois é, dá uma olhada no nome. Ó. Hamas e Ramã, parece que a diferença é só uma letrinha, só um S. Né? São diferentes apenas uma letra. Fora isso, ambos representam a maior violência possível, não só contra o povo de Deus, mas contra a humanidade. Não são palestinos, não querem o bem, e nem se importam os palestinos da faixa de Gaza, e pretendem a exterminação do povo de Deus. Eu discuto bastante porque eles pretendem a exterminação do povo de Deus. Uma parte considerável diz que porque querem exterminar o povo de Deus, que é o que eles dizem. Eu não creio 100% nisso, porque o homem sempre vai brigar mesmo por poder, por terra, por riqueza, por dinheiro. Então, né, no fundo, se eles não querem parar a ideia de exterminar o povo de Deus, porque isso lhes traz dividendos, mas eles não querem realmente largar o poder, o dinheiro, os excessos, o mandar em todo mundo e exterminar e decidir o futuro de
do palestino que está ali do Certo. seu lado, né? Certo. A menos que isso não tenha começado lá no Jardim do Éden com um certo Adão, eu estou equivocado. Professor, nós temos aí pelo menos 5 a 8 minutos para concluir, mas deixa eu usar esse tempo, professor, te fazendo uma última pergunta. Vamos lá. Qual a sua perspectiva, qual a sua explicação, a sua leitura sobre esta divergência entre ficção, má fé, maldade e realidade? Olha, uma pastora uma vez me disse, pegou um texto bíblico, ela estudou muito educação, estudou muito uma cientista, estudou muito imprensa, meios de comunicação, e ela disse algo bem interessante: a imprensa está nas mãos do inimigo. Se não fosse assim, pregar não seria imprensa. Você já notou que pregar o evangelho é só entregar notícia do dia, o jornal do dia, para uma pessoa que não tem acesso à notícia de que Jesus de Nazaré morreu para que tenhamos vida e vida em abundância, veio para que tenhamos vida e vida em abundância, que a palavra evangelho é só o jornal das boas coisas, né? É a imprensa a serviço do reino. Então eu vejo nisso informação, contra-informação. Tem até um texto, não vou lembrar, mas são as fontes da sabedoria humana, né? A Bíblia é bem clara nisso. Quais as fontes da sabedoria humana? Deus, o diabo, a maldade e o excesso da maldade. Temos 4 fontes. E a maldade, o excesso da maldade, nem sempre está ligado a demônios, né? A Bíblia fala que tem gente demoníaca por ter nascido demoníaco, sem ter uma atuação direta de Satanás. Também fala do que o pecado é capaz de fazer, né? Então, estou falando assim, teologicamente. Na prática, é o homem é o lobo do homem, cada um puxa a sardinha para a sua brasa, ou a brasa para a sua sardinha, até que reine um com justiça e domine os príncipes segundo o juízo. Me parece que vai ser assim, né? Fora um breve tempo que o Espírito será derramado sobre toda a carne e nós vamos ter um alívio por uns 3 anos. Depois volta tudo ao normal, ou ao anormal. Meu Deus! E você, o que acha disso? Verdade, boa pergunta, professor. Eu creio que a gente precisa refletir bastante sobre isso, mas toda a sua fala, todo o seu discurso, como eu falei há pouco, de maneira cronológica, histórica, bíblica, social, política, militar, fantástico mesmo, quero agradecê-lo, mas assim, enquanto o senhor falava, eu sempre trago, pelo menos processo em minha mente, os desafios que temos, né, como cristãos, como precisamos orar por aquela região, acompanhar as escrituras sagradas, porque ela fala sobre isso também em muitas frentes, muitos textos, sim, muitos livros, não é verdade? E eu creio que nós temos que estar contextualizados com tudo isso. Professor, eu quero agradecê-lo em nome do nosso colegiado, em nome dos nossos estudantes, de toda a equipe aqui do estúdio da Unifil, onde estamos fazendo, né, este bate-papo, estamos conversando aqui. Quero agradecer pela sua prontidão, quero agradecer por esta entrega de tanta informação muito relevante e convidá-lo para que a gente possa estar fazendo outros documentos, né? Outros bate-papo, webconferência sobre esta questão que com certeza não termina aqui, né? E nem termina neste embate que nós estamos vendo, estamos assistindo e sabendo por meio dos noticiários, tá? Com certeza. Muito obrigado, professor. Quero te agradecer mais uma vez. Tá certo. E que o Eterno, o Senhor, opere com arrependimento nos integrantes do Hamas que ainda podem receber arrependimento e que o Senhor mesmo proteja os palestinos inocentes da faixa de Gaza, né? Que toda pessoa inocente seja poupada e protegida e que o povo palestino da faixa de Gaza venha a ser livre.
de toda a opressão do Hamas. Assim, E Deus, mais uma vez, esteja com Israel. assim nós esperamos e oramos por isso, né, professor? Muito obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer você que participou conosco desse bate-papo. O desejo do coração é continuar, porque o professor Péricles tem muito conteúdo, tem muito know-how, tem muita experiência, mas com certeza nós não vamos parar por aqui. A gente vai continuar fazendo outros vídeos informativos, teológicos, antropológicos, arqueológicos, enfim, tudo isso que vem cercear este assunto, tá certo? Muito obrigado a você que participou conosco, compartilha este link, o curso de Teologia da Unifil está aqui para equipar você, para dar a você esta ferramenta a título de ampliar o conhecimento e ampliar a sua sabedoria. Muito obrigado ao doutor Eleazar, nosso magnífico reitor, que é um encorajador, que apoia uma educação relevante, uma educação com qualidade. Fique com Deus, Deus os abençoe e até a próxima.